Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu espero que você esteja bem, feliz. Eu espero que você esteja maravilhosamente bem. Eu estou muito bem também, graças a Deus. Estou feliz porque estou de volta e porque hoje é sexta-feira. Isso mesmo, que delícia! Mais uma sexta-feira chegou, se iniciando, batendo nas nossas portas. Final de semana, gente, tem coisa mais gostosa e mais preciosa? Tem sim. Assistir vídeos aqui no meu canal às sextas-feiras. É uma delícia. E aí, como que você tá? Como que foi a sua quarta-feira? Sua quinta-feira? E a sua sexta-feira, como que tá sendo? Tá super animado? Começou o dia bem? Eu espero que sim. Hoje é sexta-feira, aqui no nosso canal. Sextas-feiras ficou reservado para biografias de grandes homens e de grandes mulheres. A homenageada do dia, adivinha quem é? Você já sabe, né? Já tá aí na capa do vídeo. Hoje nós vamos falar sobre Madre Teresa de Calcutá. E aí, conhece? Já ouviu falar? Sabe o que essa mulher fez? Não? Então simbora, vamos aprender. Hoje é dia de mergulhar um pouquinho e viajar na história dessa grande mulher. Madre Teresa de Calcutá nasceu há muito tempo atrás, viu? Ela nasceu no ano de 1910, dia 26 de agosto. Chama-se Agnes e é caçulinha de 3 filhos. Madre Teresa de Calcutá perdeu seu pai muito jovenzinha, apenas com 8 aninhos de idade. Mas essa perca não fez com que a família se distanciasse de Deus. Eles continuaram firmes e fortes na presença de Deus. Com 12 anos de idade, ela disse que sentiu um chamado específico. Ela sentiu Deus chamando ela para o reino dele, para as obras preciosas dele. E nisso, ela ficou amadurecendo a ideia, porque ela tinha apenas 12 aninhos. Mas quando ela fez 18 anos, o chamado foi maior. Ela sabia que obedecendo a missão, o chamado de Deus, ela teria que abrir mão dos bens que ela tinha da família dela e também abrir mão da sua família, porque ela iria ao mundo fazer missão. Com 18 anos, o chamado falou mais forte, ela foi obediente, se despediu dos seus pais e foi da sua mãe em específico, dos seus irmãos, porque o seu pai já tinha falecido. Ela, com 2 anos após, se tornou freira Loreto. Depois, ela acabou, anos à frente, se tornando a madre e diretora do colégio. Isso mesmo, ela foi diretora de um colégio por 9 anos. Quando Madre Teresa de Calcutá completou 36 anos de idade, ela disse que sentiu o chamado dentro do chamado. Ou seja, ela já tinha ouvido a voz de Deus quando ela tinha 12 anos. Quando ela fez 18, ela se despediu da sua família e foi viver em função do reino do céu, do reino de Deus. Mas aos 36 anos, ela disse que sentiu o chamado dentro do chamado. Muito interessante, né? Ela sentiu que chegou a hora dela se despedir do posto que ela tinha bem conveniente, assim, bem confortável de diretora de um colégio, e Deus estava chamando ela para fazer missões e se ajuntar com os necessitados, com os pobres.
Então, ela pediu uma permissão, depois de 1 ano foi liberada essa permissão. E antes dela ir diretamente fazer a missão central, se juntar aos pobres e ajudá-los, ela foi aprender noções básicas de medicina, que ela sabia que precisaria. Ela foi lá em Pátina e aprendeu missão com as irmãs que trabalhavam com isso, da medicina, missão médica. Então, depois que ela aprendeu noções básicas de medicina, ela foi cumprir o chamado do chamado. Chegando na Índia, ela foi para as favelas de Calcutá. Por isso, Madre Teresa de Calcutá. Ela foi para as favelas ali de Calcutá, na Índia, e lá era um local tão pobre, tão cheio de carência, sem recursos nenhum, que ela foi ensinar as crianças, sabe de que maneira? Com varinha de árvore e na sujeira do chão. Assim, Madre Teresa de Calcutá começou a ensinar as crianças na Índia. Lindo, né? Depois de um tempo, ela conseguiu uma cabana que se tornou a sala de aula dessas crianças. Mas ela não se limitava em dar aulas para as crianças, não. Ela ia visitar os familiares dessas crianças para ver o que eles estavam necessitando. Ela abre a sua primeira casa de apoio depois de um tempo, a Casa do Imaculado Coração. O que fazia nessa casa, Betânia? Essa casa recolhia pessoas na rua que estavam doentes. Ou essas pessoas conseguiam ser curadas porque eram tratados, ou elas morriam dignamente. Não morriam como indigentes na rua. Depois de um tempo, ela abre um orfanato, isso mesmo. As crianças crescem com noções básicas de uma determinada profissão. Eles tinham uns estudos como profissionalizantes. Você acha que ela parou? Ela era altruísta demais. Depois de um tempo, ela criou o Dia da Lepra, que é a hanseníase, a lepra e a hanseníase. Ela criou clínicas móveis para que chegassem até os enfermos, os leprosos, que eram doenças contagiantes. Eles não poderiam ficar se locomovendo por aí para não contagiar. Então, ela criou outra casa de apoio. Isso mesmo, ela criou o Lugar da Paz. Esse Lugar da Paz era o refúgio das pessoas que tinham lepra. Mas antes dela começar a fazer essas casas de apoio, essa grande missão, ela pediu ao Papa uma ordem para ela criar ela pediu uma ordem para ela criar a própria direção dela, né, de freiras. E foi dada, foi liberada para ela. E ela criou, então, as irmãs, isso mesmo, as irmãs missionárias. O uniforme delas era um sari branco com os listras azuis assim nas laterais e todas usavam o mesmo uniforme. E o nome era Freiras Missionárias da Caridade de Madre Teresa. Eram as Freiras Missionárias da Caridade. Então, elas criaram casas de apoio, o Dia do Leproso, e depois disso, de pegar as pessoas que estavam na rua para curar ou morrer em paz, ter a casa de apoio, orfanatos. Madre Teresa de Calcutá não parava, não se sentia satisfeita. Ela queria sempre ajudar mais e mais. Com isso, foi crescendo esse legado que ela foi ensinando, foi crescendo, saiu da Índia. As casas de apoio não existiam apenas só na Índia, foi abrindo caminho para o mundo todo. A primeira casa de apoio, sem ser na Índia, fora da Índia, foi aberta na Venezuela.
Depois de grandes conquistas, é claro que ela foi ficando famosa cada vez mais e mais. E no ano de 1969, Madre Teresa de Calcutá ganha também o Prêmio Nobel da Paz. Lembra de Martin Luther King Jr.? Ele ganhou no ano de 1964. Madre Teresa ganha em 1969. E é feita uma pergunta para ela. O que fazer, Madre Teresa de Calcutá, para promover a paz mundial? Ela responde com simples palavras, mais transformadoras. O que fazer para promover a paz mundial? Volte para tua casa. Ame os seus familiares. Volte para o seu lar e ame quem está dentro do seu lar. E quando ela ganhou esse Prêmio Nobel da Paz, ela não deixou que isso, de certa forma, subisse para a cabeça. Num jeito mais chulo de dizer, ela não deixou que isso cativasse ela. Ela dizia que foi só a consequência do trabalho que ela fez para Deus, que ela era uma funcionária de Deus. Ela trabalhava em função de Deus. E quando ela fez 70 anos, você acha que ela parou de criar? Ela fez mais uma casa de apoio, que era Presentes de Amor. Essa casa de apoio era para as pessoas que sofriam, com a doença, com o vírus da AIDS. Então ela pensava em todo mundo. Ela fez casa de apoio para doentes, orfanato, para leprosos, para aidéticos. Ela pensava em todo mundo. E Madre Teresa de Calcutá não tinha medo de falar sobre assuntos polêmicos, não. Ela era uma mulher como Jesus. Jesus rasgava o verbo. Madre Teresa de Calcutá também. Quando falava sobre aborto, sobre o controle de natalidade, ela não media as palavras. Ela falava o que tinha que ser dito sem medo de retaliações. Ou seja, Madre Teresa de Calcutá foi uma mulher incrível. Ela morreu com os 80 anos, 87 aninhos, e o seu velório foi acompanhado por milhares de pessoas, tanto na TV como presencialmente. Madre Teresa de Calcutá deixa um grande legado. E aí, conhecia a história de Madre Teresa? Não conhecia? O que você achou? Eu vou falar qual que é o meu ponto de vista sobre essa mulher. Em primeiro lugar, eu acho que incrível que ela foi obediente. Porque imagina só, se quando Deus chamasse ela aos 12 anos, ela falasse não. Quando chegasse aos 18 anos, ela falasse não. Quer saber? Eu já tenho minha família, eu já tenho casa, eu tenho bens, eu vou viver minha vida normal. Não. Não, eu vou casar, eu vou ter filhos, eu vou ser uma excelente mãe. Me desculpa, Deus. Que ruim, né? Ela seria apenas uma mulher que passou na história sem fazer a diferença. Que bom que ela obedeceu ao chamado de Deus. Vou um pouco mais além. Que bom que ela obedeceu o chamado do chamado. Porque eu creio que quando ela se tornou diretora, por 9 anos, ela falou, não, eu acho que não foi só para isso que Deus me chamou, tem mais. Mas ela poderia falar, não, já estou acomodada, já estou numa posição confortável, Deus, eu vou seguir por aqui. Seria apenas uma diretora. Mas não, ela obedeceu mais uma vez ao chamado de Deus e foi ao mundo levar amor. Fez a diferença. Madre Teresa de Calcutá foi
uma grande mulher e deixou um grande legado. Sabe o que ela deixou quando ela morreu? Ela deixou 4.000 missionárias e também as casas de apoio dela foram espalhadas em 123 países. É muita coisa. Isso mesmo, mais de 610 centros, casas de apoio espalhados em 123 países. Sabe o que eu acho sobre isso? As pessoas costumam ser empreendedoras e abrir franquias no mundo. Eu já acho isso incrível. Eu gosto muito do empreendedorismo. Mas o empreendedorismo da Madre Teresa foi muito mais além que financeiro. O empreendedorismo de Madre Teresa de Calcutá foi social. Ela espalhou amor. Ela espalhou a empatia. Ela espalhou a compaixão. E até hoje os frutos são viçosos que essa grande mulher deixou na história. Amém? Gostou da história? O que você achou? Eu espero que o vídeo de hoje tenha feito sentido para você. Eu espero que o vídeo de hoje tenha te incentivado, você que está sendo chamado por Deus, para fazer a diferença, para fazer algo novo na terra. Escute a voz de Deus, não seja só mais um. Se Ele te chamou, Ele vai te capacitar. Ok? Beijo no seu coração. Fica com Deus e tchau, tchau!